Salve galera! Finalmente, depois de um ano que gravei o primeiro vídeo aqui para o canal, estamos de volta, trazendo aí mais conteúdo de Cypress para vocês, tá? Confesso para vocês que não iria gravar mais vídeo para esse canal, né? Devido ao tempo, né, esforço que tenho para gravar esses vídeos e não tenho nenhum retorno financeiro, né? Porém, tive o retorno de vocês, né? O feedback de vocês, os comentários nos vídeos, né? As mensagens no LinkedIn, redes sociais, né? Os elogios, né? Pedindo para gravar mais vídeos, né? Isso tudo me incentivou a continuar trazendo aqui mais um conteúdo de Cypress para vocês, tá? Então, antes de tudo, muitíssimo obrigado pelo feedback positivo de vocês, tá? Foi isso que me fez dar continuidade aqui pro canal e estar gravando esse vídeo aqui para vocês, tá? Então, sem mais delongas, bora lá. Seguindo então com a parte 2, né, do nosso vídeo anterior, foi sobre falando teste automatizado de API, né, onde eu separei em duas partes, né, na parte 1 a gente automatizou uma API de login aqui do server REST, né, já inclusive estou com o, o server REST rodando localmente na minha máquina, então tá aqui os testes que a gente fez no último vídeo, né, que no caso era um de realizar login com sucesso, né, onde ele requisitava lá login, né, passando o usuário e senha certo, né, e dava o que o retorno de 200 e o login realizado com sucesso, e o outro caso que é a senha incorreta, né, onde o retorno tem que dar 401 e a mensagem de e-mail senha incorretos, né. Então a gente rodando aqui os testes ainda continua, né, desde quando a gente criou esses testes aqui ainda continua rodando aqui com sucesso, tá? Então vamos continuar aqui com a parte 2, que é o que? Primeiro, vamos criar commands, tá, para essa API de login, né, como eu falei no vídeo anterior. Caso você não tenha visto, né, eu sugiro bastante que você veja, tá, para acompanhar aqui a linha de raciocínio. Então, tendo os testes aqui de login criados, eu vou criar então commands, né, para a gente melhorar aqui tanto a linha de código, né, como a performance aqui da execução do nosso teste, tá? E posterior também vamos automatizar uma API que precisa de autenticação, tá? Eu escolhi então aqui essa API de cadastro de produtos. A gente vai cadastrar um produto aqui e essa API precisa de autenticação. Então, se eu tentar aqui, né, no próprio Swagger executar ela, ele vai retornar aqui para mim um 401, né, um erro de unauthorized, né, não autorizado, e com a mensagem de token de acesso ausente, inválido, expirado, o usuário do token não existe mais. Para isso, a gente precisa fazer o quê? Para requisitar essa API, né? A gente precisa autenticar. Para autenticar, eu preciso fazer o quê? Primeiro, fazer um login com sucesso, que ele vai me retornar aqui a autorização. Então, pegando esse beater aqui, né, esse código beater, e vindo aqui no Swagger para autorizar, né, coloco o valor aqui, authorize. E agora, se eu requisitar, né, essa API agora de cadastrar um produto e cadastrando um carro, tá, com esse preço de 470, descrição mouse, nada a ver, né, mas bom, se eu executar agora, ele já vai lá dar 201, né, que é cadastro realizado com sucesso e me devolve aqui o ID. Ou seja, autenticado, essa API vai, né, funcionar, a gente vai conseguir requisitar ela, mas a gente precisa autenticar. Então vamos meter a mão na massa, tá? Então, nosso primeiro passo, vamos criar commands para nossa API de login. É que hoje o corpo da requisição está todo aqui dentro do teste, né? Que isso deixa a nossa visão um pouco suja, né? E também deixa o processo um pouco mais lento para a gente automatizar. Se a gente quiser automatizar um novo login, a gente vai ter que reescrever todo o código, né? Então, vamos criar o commands para melhorar isso. Então, primeiro passo, vamos aqui na pasta de suporte. Né? Eu já tenho uns commands aqui que a gente fez para o nosso teste de front. Então, agora vamos criar um command para o nosso teste de API. Então, eu vou dar um nome dele aqui para API commands.js. Né? E antes de criar o meu command, né, conforme eu já tinha dito, vamos importar ele aqui no end-to-end, né, senão o Cypress não enxerga. Tá? Já falei isso nos vídeos anteriores. Não importe, né, ponto barra, já aparece aqui o arquivo API Commands. Importação feita, o Cypress já vai enxergar, então agora eu já posso criar o meu command aqui. Então vamos lá. Cypress, né, fazer aqui naquela nossa sintaxe, cypress.commands.add. Então primeiro aqui a gente vai
criar um command que vai chamar então API login, né? Vou dar esse nome aqui porque a gente vai criar um command para, né, a nossa automação que a gente fez para o login de API, né? E vamos passar aqui então, né, os nossos parâmetros. No caso, para o teste, né, para a gente requisitar um teste de login, a gente precisa passar o e-mail, né, que é o usuário, e a senha, né? Então vamos criar então dois parâmetros, user e password, que a gente vai utilizar, né, já que agora o método vai ficar dinâmico, então a gente precisa, né, agora chamar o método e passar, né, qual que é o usuário e senha que a gente quer fazer o teste, tá? Então, feito aqui os parâmetros, vamos abrir aqui a nossa arrow function, tá? E agora então a gente copia, né? Já está pronto aqui nosso request, vamos copiar daqui, né? E vamos colar aqui no nosso comments. Tá, então aqui a gente não precisa mais estar o usuário fixo, né? A gente precisa agora passar o nosso parâmetro criado ali, que é o user, e na senha, né, passar aqui o password. E aqui no response a gente não vai precisar mais checar aqui, né? Porque a gente só vai chamar, né, essa requisição e a gente vai precisar fazer as versões aqui ainda nos nossos testes, né? Então como é que a gente vai fazer isso? A gente, em vez de passar aqui os expect, a gente só vai querer que ele retorne o response para a gente trabalhar com o response lá no nosso teste, tá? Então a gente vai fazer o que aqui? Simplesmente dar um return response. Sendo assim, o nosso comment está criado, né? Ele faz a requisição de login, passando os parâmetros que a gente passa lá no teste, de usuário e senha, né? Como no campo de e-mail e password. E então ele retorna o response e a gente pode trabalhar lá com o response, que é fazer o quê? Os expect, tá? Então, já que a gente tem um comment, a gente não precisa mais da requisição aqui. Então vamos apagar ela aqui. Tá? Eu só vou copiar aqui, que a gente vai fazer essas mesmas inserções, então eu vou copiar esses dois specs, que né, eles não vão mudar, né? Então vamos lá, vamos apagar toda a requisição. Em vez de chamar o SAI request agora, eu vou chamar o SAI e o nome do meu command lá, né, que é o API login. E aqui eu tenho que passar os parâmetros, né? No caso é o usuário, a senha. Então, aqui eu continuo da mesma forma que era antes. Trabalho com ponto .tem e o meu response, que o meu command está, né, retornando para mim. Então, mesma coisa aqui, abre uma arrow function. E aqui eu colo, né, o que eu tinha, né, no meu teste anterior, que eu preciso. Opa, meu microfone deu uma desligada aqui, então eu só copio, né, os meus specs que eu já tinha aqui no meu caso, que é realizar o login com sucesso. Então, para realizar o login com sucesso, né, eu passo aquele usuário e senha que realiza o login com sucesso, que é o fulano@qa.com, e a senha é teste. Perfeito. Salvando aqui, eu já estou com o meu teste de API, né, automatizado, e também agora através de commands, né, que deixa o meu código mais limpo e o meu projeto mais performático. Então, se a gente for lá no Cypress, a gente vê que ele continua executando aqui normalmente, tá? Então está funcionando com commands já e as mesmas inserções aqui. Vamos fazer isso então agora para o validar senha correta, que agora eu vou precisar praticamente passar esse mesmo comando, só que formando a senha errada. E bem lembrar, sempre lembrando vocês, quando a gente for validar um código de falha, a gente tem que colocar isso aqui. Então, como eu não tinha colocado lá no meu commands, né, que a gente vai usar pelo commands, eu vou colocar aqui já direto no commands, tá? Isso não vai atrapalhar o meu teste de sucesso, porque eu estou esperando que ele dê 200, né? Só vai ajudar aqui no meu teste que se der 401, o Cypress já vai entender automaticamente que é um erro, mas eu quero validar justamente que está dando 401. Então, aqui no meu body eu vou dar uma vírgula e vou dar o fail status codes false. Então, se eu salvar aqui, meu teste de login com sucesso vai continuar rodando, porque eu espero 200 e ele está dando 200, né? E a mensagem, né, está login realizado com sucesso. Então, agora a gente pode continuar aqui, colocar o comments também no validar senha correta. O que a gente pode fazer? A gente pode pagar toda a request aqui e vir aqui, ó, até no ponto tem. A gente precisa disso, né? Igual está na linha de cima, então a gente só precisa agora chamar o sai.api login, passando os parâmetros aqui. No caso, eu vou passar o usuário certo,
né, como já estava antes, e a senha incorreta. Perfeito. Então, salvando aqui, vamos lá ver a execução. Continua, né, executando normalmente, né, conforme já estava, só que agora através de commands, ou seja, eu já tenho agora o meu, né, meu command meu login, né, minha login na API já está dinâmico. Então agora eu já consigo chamar ele em outros testes sem precisar escrever toda aquela requisição, todo body, né, usuário e senha. Então agora é só chamar e fazer meus testes. Então agora sim, a gente, né, com o comments do nosso login criado, eu já posso seguir com o próximo teste, que seria então um cadastro de produto. Então, bora lá. Vou criar então um novo arquivo, tá? Para a gente separar aqui os testes de login no arquivo de login e agora um teste de cadastro de produto. Vou chamar ele aqui então de API produtos.sai.js. Fechou? Então eu já tenho aqui. Antigamente eu falei nos meus vídeos, né, que eu precisava dessa referência aqui para o Cypress, né, me devolver todas as minhas, né, como é que fala isso? As referências de código já pronta, só que hoje em dia com o Cypress atualizado, ele já não tem mais necessidade, tá? Então vocês não precisam mais colocar isso. Então, se eu apagar aqui e salvar, meu teste continua executando sem problema nenhum. Então vamos lá. Vamos criar então nosso teste automatizado para cadastrar um produto. Vamos começar então com o nosso famoso describe init, né? Vamos descrever aqui o nosso cenário, que o nosso cenário ele deve realizar o login e cadastrar um produto com sucesso. Então, meu primeiro caso de teste é realizar um login. Então, eu já tenho isso pronto, né? Vamos copiar esse it aqui e vamos substituir por esse. Então, eu já tenho aqui o meu primeiro teste, meu primeiro caso de teste meu novo teste de cadastrar, que é fazer um login, né? Então, se a gente ver aqui, já está criado aqui, né, minha nova spec. Então, se eu clicar aqui, ele já está lá fazendo o login com sucesso e retornando aqui, né, minhas asserções. Perfeito? Então, a gente pode seguir agora com o nosso cadastro de produto. Vamos lá. Tem esse endpoint, né, que é o barra produtos. Ele também é um método post e tem esse body aqui. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai automatizar isso? Vamos criar um novo it aqui. Que esse caso vai ser deve cadastrar um produto com sucesso. Então vamos aqui criar nossa requisição, porque a gente não tem como, a gente nem criou, né, nosso teste de cadastrar, então vamos criar aqui primeiro a nossa requisição. Vamos lá de sai.request, vamos abrir aqui nossa corpo de requisição e vamos passar lá os parâmetros. A gente precisa do método, né, que a gente sabe que é um post. A gente precisa o que? Da URL, né, que a gente sabe que o endpoint é barra produtos, então basicamente eu pegar a mesma URL que eu tenho aqui no meu commands, né, que chama o login. A única diferença é que no meu barra login eu vou passar barra produto, produtos, né, que é o endpoint aqui que a gente vai cadastrar. Então, passando aqui o método, a URL, eu preciso do que? Do body, né? Vamos lá. E o body, ele tem o que? Vou faltar uma vírgula aqui. O body ele tem o nome, tem o preço do produto, tem a descrição e a quantidade. Então vamos copiar esse body aqui e vamos jogar esse body aqui para dentro. Então beleza, então eu já tenho aqui, né, o meu carro, o preço, a descrição, vou colocar aqui descrição breve do carro e a quantidade que eu vou ter no estoque, né, para esse produto que eu vou cadastrar. E aqui então eu já tenho a requisição praticamente pronta, né? Só que, como a gente viu antes, ela precisa do quê? Ela precisa de autenticação. Então, se eu salvar e executar esse teste, o que ele vai dar para mim? Um unauthorized, ou seja, eu preciso de passar a requisição. Ela dá justamente lá que o token de acesso está ausente. E a gente viu que esse token é gerado aonde? É gerado aqui no meu teste de login, certo? Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pegar? Como é que eu vou pegar aqui esse retorno, que é authorization, né, e usar aqui no meu novo teste, que é na minha requisição de cadastrar produto. Então, primeiro a gente precisa salvar, né, esse retorno da autorização, que é quem? É a API de login que retorna.
Para isso, se vocês entenderem, eu gosto de fazer uma coisa legal, que é usar o sai.log. Aqui no próprio teste mesmo, né, eu dou um sai.log. E aqui, vamos ver o que, por exemplo, se eu colocar aqui um response.body, certo? Que é todo o corpo de resposta da API. Na hora que eu salvo, a gente vai lá, no caso é o primeiro teste, né? Olha lá, ele está dando aqui para mim o log e todo o body que eles têm. Ele tem uma message, né, que a gente já está utilizando aqui para fazer a nossa asserção. E tem o authorization, que é o que a gente quer jogar lá na nossa nova API, né, para a gente autenticar e conseguir cadastrar, né, o nosso carro aqui, carro teste. Então a gente precisa do que? A gente precisa do authorization. Então, a partir desse momento ele vai logar para mim ele só o que a gente precisa, né? Authorization. Então o que a gente vai fazer? Vamos salvar esse em uma variável, tá? Então vamos criar aqui vamos declarar essa variável aqui com let, tá? Se você quer saber mais sobre essas declarações de variável em JavaScript, eu sugiro que vocês pesquisem aí, né, como funciona essa declaração, tá com let. Tá? Eu vou criar aqui com let, vou mostrar para vocês como é que funciona. Vou dar o nome dela aqui, né, de token. Então já é a variável que já está declarada. Então eu preciso atribuir então agora, né, o valor do meu response body authorization para essa token. Simples, né? Só que falando que a token vai receber o response.body.authorization, certo? Eu vou apagar esse log daqui, que a gente já viu que está retornando, né, o authorization. E agora eu quero ver se lá na minha variável token está salvando. Então eu vou dar um novo log, só que só na minha variável token. Então eu vou salvar, vamos lá no nosso primeiro teste, né? Olha lá, log está devolvendo exatamente, né, o token que a gente precisa para autenticar. Então, minha variável que já está pronta, né, salvando aqui a meu token de autorização. Então agora basta utilizá-lo aqui. Como é que eu utilizo aqui? A gente vai precisar de passar um novo parâmetro aqui, né? A gente vai passar os headers, a gente vai passar o cabeçalho dessas APIs, tá? Que é o que basicamente o Swagger faz quando a gente vai aqui em Authorize, né, e coloca aqui o valor, né? Ele vai entrar no header da API. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui o header. O header dessa API, como se fosse ali basicamente a mesma sintaxe do body, tá? A gente vai criar o header. Vamos colocar uma vírgula aqui para ele ir pro body depois, né? E aqui no header a gente coloca o quê? Authorization é igual o token, porque eu gerei aqui, né, o meu token. Opa, deixa eu só ver isso aqui. Ah, tá, não é igual, tá, pessoal, é 2 pontos. Então, authorization, 2 pontos, token, que foi o token que eu declarei e estou atribuindo aqui no meu, né, o resultado que o login me dá, que é o response.body authorization. Então, a partir do momento agora que eu requisitar, né, eu vou salvar aqui, agora tem que funcionar, porque eu estou passando uma autorização para essa API. Então, eu requisitei aqui, ó, deu 401 aqui para mim, deu unauthorized ainda. Vamos entender o porquê. Entendendo aqui já rapidamente por quê, é porque eu estou passando aqui a sintaxe errada, não é readers, né, é readers, né, no plural. Então, agora, a partir do momento que eu salvar, vamos ver lá o resultado do teste. Olha lá, já deu, né, o sucesso, ele cadastrou o produto. Então, agora eu já consegui fazer, né, um teste de uma API que precisa de autenticação. Recapitulando, né, eu tenho esse retorno dessa autorização no meu login, né, se eu passar um login com sucesso, né, obviamente, senão ele não retorna. Retornando, né, passando o login, usuário e senha com sucesso, ele vai ter lá no response.body authorization, né, essa autorização. Eu declarei uma variável aqui, né, let token, e estou atribuindo essa autorização à minha variável token. Com isso, na minha próxima caso de teste, que é uma requisição que precisa, né, eu crio aqui um headers e passo authorization, passo o token aqui. Com isso, minha API vai funcionar, tá, com autorização. E agora eu continuo aqui o meu teste, né, que é fazer o quê? Minhas exceções. Então vamos continuar lá da mesma forma que a gente já fez, né, no teste de login. E a gente já sabe como é que é os retornos de sucesso, vindo aqui, né, no cadastro de produto. A gente vê como é que é o retorno aqui, né, do sucesso. Ele dá uma mensagem, né, o código é 201 e a mensagem cadastro realizado com sucesso. Então vamos fazer as asserções aqui, tá? Mesma coisa, né, o ponto train. Vamos pegar aqui o response. Abre aqui a arrow function, tá? E agora eu quero o quê? Quero dar os expect.
Vou dar o spec, eu quero que o meu response.status to equal seja 201 e também minha mensagem. Então vou dar um novo spec, response.body.message to equal e mensagem de sucesso, que é o cadastro realizado com sucesso. Show? Então, a partir do momento que eu salvar aqui agora, vamos ver a nossa execução do teste. E pá, deu um erro aqui, tá? A gente consegue ver por que deu erro. Ó, o que está retornando a mensagem? Já existe um produto com esse nome. Então, hoje a nossa API valida se eu já cadastrei um produto, né, com esse nome. Então, como ele já existe, vou mudar aqui para carro teste 2 e vamos salvar. Agora sim funcionou, né? Deve cadastrar um produto com sucesso, né? E deu os resultados de asserções que eu esperava, né? Eu esperava 201 e ele deu 201. Eu esperava o cadastro realizado com sucesso e veio a mensagem cadastro realizado com sucesso. Então agora eu fiz aqui então minha automação, né, de uma API que precisa de autenticação. Como a gente agora já tem o nosso commands pronto, né, da API login, eu só chamei e atribuí então o nosso authorization para uma variável token e estou utilizando aqui no headers dessa API o token. Então, sempre que eu executar esse teste, ele vai pegar uma nova autorização. Então, ele vai ficar automatizável, só que por um ponto não, que é a questão do produto, né? Porque sempre eu vou ter que alterar lá qual que é o nome desse produto. Então, aqui carro teste 3, né, que o 2 já está cadastrado. Ele vai lá e cadastra. Então, sempre que eu requisitar o login, ele vai gerar um novo token, vai salvar nessa variável e passar nesse novo token que eu gerei, né, na minha API de cadastro de produto. Perfeito? Então agora o nosso problema seria então sempre ter que alterar aqui, né, o nome do produto, senão se eu for rodar o teste novamente, ele vai falar que já existe um produto com esse nome. Então no próximo vídeo vamos falar sobre uma ferramentinha bem bacana para a gente utilizar com Cypress, que é o Faker. O Faker, basicamente, a gente não vai precisar digitar o nome do produto aqui, ele vai gerar um nome automaticamente. Então a gente vai deixar o nosso teste full automatizado, né? Ele só vai rodar e não vai precisar de nenhuma interação, né? Já que agora está passando o token, sempre vai gerar um novo token. E com o Faker a gente consegue falar qual é o produto, tá? Sem precisar ficar digitando aqui novamente toda vez o produto. Perfeito, pessoal? Então eu vou deixar isso para o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente então cria um comment também, né, para esse cadastro de produto. E também eu apresento para vocês como utilizar o Faker com Cypress. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu, pessoal.